Paz, igreja. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé neste momento e dar início a mais um culto em nome de Jesus. Glorificar a presença dEle, dizer a Ele o quão feliz nós estamos por estar aqui, dizer a Ele o quanto Ele é amado, dizer a Ele como nós estamos felizes em poder sustentar a presença de Deus aqui neste momento, em nome de Jesus. Que você possa abrir o seu coração nessa noite, que você possa dizer a Ele tudo que você quer dizer, que você possa exaltar a presença daquele que merece ser exaltado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que você possa abrir o seu coração, que você possa exaltá-lo, que você possa dizer a Ele que apenas Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar juntos, porque a igreja que ora junto, cresce junto, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, e exaltamos, Senhor, o Teu amor, porque reconhecemos, Senhor, a Tua graça, Pai, reconhecemos, Deus, a Tua grandeza, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor, essa noite. Fala, Senhor, em meio aos louvores, Pai, em meio, Senhor, à Tua palavra, Senhor, que será pregada, Senhor, nessa noite. E nos faz, Senhor, sair daqui, Senhor, entendendo que o Senhor é grande, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos sair daqui, Senhor, da mesma forma que entramos, Pai, não. Nós queremos sair daqui, Senhor, transbordando o Teu Espírito Santo, Pai. Então nós te pedimos, Senhor, fala conosco, Pai. Nos ensina, Senhor, a Te adorar. Nos ensina, Senhor, a abrir, Senhor, os nossos lábios, Pai, e glorificar a Tua presença, Senhor, que é grande em nós, em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós até agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado, Senhor, a nossa casa, Pai, a nossa família, Senhor, essa casa, Senhor, de oração, Pai. Então nós entregamos, Pai, tudo que temos, Senhor, em nosso coração, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, o que há de mais puro em nós, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor entregou aquilo que havia de mais precioso, Senhor, o Seu Filho, Pai, para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, dentro da Tua casa, Pai, e Te adorar. Então, Senhor, nós reconhecemos a Tua presença e Te pedimos, Senhor, nessa noite, Pai, fala conosco, Pai, e receba esse culto, Senhor, como oferta de adoração a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Senhor, porque até aqui, Senhor, o Senhor nos sustenta, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e exalte a presença dEle, em nome de Jesus. Aplauda Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro.
mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. A sua glória, Pai, santa a tua presença, santa a tua presença. Cante a Ele em nome de Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Na 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 na.
doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Que a sua vida seja a vida de Deus. Em nome de Jesus. Que nós possamos fazer uma nova história. Que hoje você recomece uma nova história com Deus. E Deus nos diz que isso tudo vai valer a pena. Você pode glorificar a Deus? Então glorifique, igreja. Diga a Ele, glorifique. Santa é a presença do Senhor. Abre os seus lábios. Santa é a presença do Senhor. Glorifique, comece a glorificar a Ele, porque Ele nos diz que tudo isso vai valer a pena. Glória a Deus. Vamos cantar. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu compreendo. Leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é
é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Glória a Jesus. Você aplaudiu para Jesus? Então tá bom, feche seus olhos nessa hora. Aquilo que nós ouvimos nesses louvores, que vai valer a pena, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso, em oração, em atitude de oração. Tudo aquilo que você tem feito para Deus, um dia você vai chegar diante dele e vai dizer: Senhor, valeu a pena. Você saiu da sua casa e está aqui nessa noite, ou você está assistindo, e você tem feito muitas coisas para o Senhor, e Deus tem visto muitas vezes as tuas lágrimas, Deus tem visto muitas vezes aquilo que você tem passado, que não tem sido fácil, mas você vai dizer no final: Senhor, vai valer a pena, e aquilo que você está fazendo para o Senhor hoje, vai valer a pena no final, porque o nosso Deus que se faz presente aqui, Ele quer avivar a sua igreja, Ele quer dar vida para nós. Eu não posso entrar num culto como esse, em que o Espírito Santo do Senhor está falando e sair da mesma forma. Eu quero mudança na minha vida, eu quero transformação, e eu peço a Deus, eu me humilho na presença do nosso Deus, o nosso Pai. Se humilhe na presença de Deus e peça para Ele te dar vida, que você possa avivar a tua alma. Quem sabe você tem chorado, você tem estado com o coração amargurado. O Senhor quer te libertar nessa noite. O Senhor quer derrubar cadeias. O Senhor quer derrubar coisas que têm vindo sobre a tua vida. O tempo de cantar chegou. O tempo de ser avivado chegou. Muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós clamamos, nós lamentamos, e Deus está dizendo para você: marche, avante, avance, não desanimes. Não desanimes diante das situações adversas. O diabo quer te ver derrotado, Deus quer te ver vitorioso. Deus já te deu a você uma palavra de vitória. Você já é um vencedor. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Receba esta palavra. Nós estamos aqui glorificando o nosso Deus e dizendo que vai valer a pena, que vai valer a pena. Aleluia, Jesus. Cante bem forte agora, cante bem forte, cante. Vai valer a pena,
vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Aleluia, Jesus. Vai valer a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Aplauda o Senhor mais uma vez. A Ele seja a honra, seja o louvor, seja a glória. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar, irmãos, por gentileza. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado a todos vocês que têm participado deste culto ao nosso Deus. Um culto maravilhoso. Hoje de manhã também foi uma bênção. O Espírito Santo agiu de maneira sobrenatural. É assim que Deus trabalha, né? E muitas vezes nós estamos alheios a isso, mas nós não queremos ficar alheio. Nós queremos ter essa conexão com Deus, tirando toda a frieza, tirando tudo aquilo que não pertence a nós. Porque nós temos vida em Cristo Jesus. Nós vamos abrir lá as nossas Bíblias, lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos falar um tema hoje muito interessante, que o que fazer quando não se sabe o que fazer. O que eu vou fazer, que na verdade eu não sei o que fazer. E nós vamos pontuar algumas coisas aqui, que Deus tem nos ajudado nessa questão. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 11. A Isabela instalou um programa ali muito bacana na mídia, que aparece Bíblias agora também, muda um pouco, né, o visual, muito legal. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 a 11. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão do Senhor, de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Eu acho que eu pulei uma parte aqui. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém e amém. Vamos orar? Ore ao Senhor nessa hora, para que você saia daqui renovado, para que você saia daqui transformado em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante de Ti, ó Deus, nós estamos diante do Todo-Poderoso que nos fez. Ó Pai, muito obrigado, Deus, porque maravilha o Senhor tem feito no meio do seu povo, no meio da Tua igreja, Senhor. Use, meu Pai, use nossas vidas para que sejamos canal de bênçãos, ó Deus, para que possamos proclamar a Tua mensagem. A mensagem, ó Pai, que o Senhor deixou para nós escrita, e que possamos, ó Deus, estar entendendo e aprendendo mais de Ti nessa noite. Fale conosco, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Quando Pedro ele começa escrevendo essa epístola, ele já começa dizendo, olha, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte em tempo oportuno, no devido tempo. Esse Deus que está nos abençoando,
Quando ele está dizendo, lance toda a sua ansiedade, lance todas as suas preocupações, é para lançar. Porque ele conhece a nossa estrutura, ele conhece o nosso psíquico, ele conhece toda a nossa vida. Então ele está dizendo, lancem sobre ele toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de nós. Então não vai ser algumas coisinhas que vão atrapalhar a minha vida com Deus. Eu preciso ser sóbrio, eu preciso vigiar, porque o diabo, o inimigo, nosso inimigo, anda como um leão, procurando alguém para devorar. E ele começa a lançar tentação, e com isso, irmãos, não é somente a tentação. O diabo lança, ele apenas tenta, mas Deus é quem prova. Deus é quem dá a tribulação. O diabo não, o diabo só tenta. Ele é o tentador, ele engana o diabo. Deus não tenta ninguém, a gente vê isso lá em Tiago. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitas coisas podem acometer no coração de alguém que está sendo tentado. Isso traz amargura, muitas vezes. Isso traz tristeza, isso traz muitas coisas, por conta de uma tentação. E quanto mais, não resolvida. E a Bíblia nos adverte para eu resistir firme na fé. Sabendo que muitos dos nossos irmãos por aí estão sofrendo e passando pelas mesmas lutas. Eu acho que às vezes eu tenho passado uma luta muito difícil, quando na verdade temos irmãos nossos agora, nesse momento no Afeganistão, ou em países perseguidos, que não podem orar, que não podem ler a palavra, que não podem reunir isso aqui. E a gente vai prezar pelo culto público. A gente precisa lutar nessa questão, para que o diabo ele não comece a entrar e começa a lançar coisas sobre os cristãos. Só que nós temos um Deus que é todo poderoso. O diabo ele tem poder? Sim, mas quem tem todo o poder é Deus. Então ele é muito maior que aquilo que está no mundo. E nessa epístola de Pedro é revelado que os crentes estão passando por dificuldades. Apesar dos avanços que nós temos hoje no mundo, muitas coisas tem na era da tecnologia, embora muitas dificuldades tenham aparecido também. Muito aquilo que nós temos nós temos caminhado e olhado, muitas coisas começam a piorar por conta de outras eras, por exemplo. Então o que eu vou fazer quando eu não sei o que fazer? Às vezes, no meio deles, muitos filhos de Deus, aqui na epístola de Pedro, encontravam-se expressando isso: eu não sei o que fazer, eu não sei. E como cristãos, nós precisamos examinar as Escrituras e descobrir as respostas práticas para essa questão. Primeiro, que eu preciso fazer, seja paciente. No mundo onde tudo é para ontem, no mundo, se o meu celular começa a travar, eu quero um novo. No mundo, se a TV está devagar, eu já desligo, reinicio. Se a internet está lenta, eu fico doido. Se alguma coisa atrasa, eu fico doido, porque nós estamos vivendo na era do imediatismo. Na era mais tecnológica, é uma era que tem mais problemas com ansiedade e depressão. Você pode ver qualquer pesquisa que relaciona isso. Então, seja paciente. Sabe, faça como alguns irmãos aqui, que eu louvo a Deus por isso, vai dar um rolê, né? É muito gostoso. Tem hora que a gente precisa parar, senão a gente fica louco. A gente precisa dar uma andada, com todos os cuidados, obviamente, mas a gente precisa descansar a nossa mente, senão ela trava, a gente não suporta muitas coisas. Então a gente precisa descansar no Senhor, ter paciência no Senhor, ter paciência em Deus. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, lá está dizendo: não lanceis fora, pois a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, quando nós olhamos para esse versículo, que eu não posso lançar fora a confiança que eu tenho em Deus, porque ela vai ter uma grande recompensa, porque eu necessito de perseverança. Eu sei que Deus persevera por nós, mas eu preciso perseverar. Eu não posso começar algo, um projeto e desistir. Eu começo a ler a palavra, já desanimo, paro. Eu começo a ter um tempo de oração, paro. Eu começo a fazer alguma coisa na minha vida, paro, eu desisto, eu desanimo. Isso aí é motivo de oração. A gente pode colocar diante de Deus e pedir para Ele nos ajudar nisso. E Deus ajuda.
Só que eu preciso ser paciente em algumas coisas. Eu vou orar, eu vou lançar diante dele as minhas angústias, e no momento certo, Deus responde. Não adianta querer passar além do tempo de Deus, não adianta. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. As pessoas que não sabem o que fazer, muitas vezes, tomam decisões, e nós tomamos decisões o tempo todo, nós acabamos tomando decisão precipitada. E muitas vezes eu me apresso nas ações que mais tarde vai trazer arrependimento e vai trazer alguma decepção. Você precisa decidir a todo momento. Eu vou para a igreja ou não vou para a igreja? Eu vou pôr essa roupa ou não vou pôr a outra roupa, né, Tudolfo? Tudolfo colocou essa camisa. Não, e agora? Qual que eu coloco? Não, vai essa. É uma decisão. Em todos os momentos nós estamos tomando decisão. Daqui a pouquinho você vai sair, vai para sua casa. Ou eu vou para casa ou eu vou comer alguma coisa. Eu vou comer o churrasco que hoje, na hora do almoço, e eu profetizei hoje de manhã, eu ganhei um churrasco. Amém? Eu profetizei. Eu falei, olha, a carne está tão difícil, está tão cara, e Deus usou um amado para abençoar. Viu, nego? Pega a visão. E Deus abençoou. Mas são decisões. Eu vou sair daqui, o que eu vou fazer? Eu vou para casa, vou comer? São decisões. Mas as decisões precisam ser sábias. Eu preciso ter sabedoria para não me arrepender depois. Gente, não adianta nada hoje ficar pensando, se lamentando, por exemplo, um terreno que eu vendia 10 anos atrás e hoje eu não tenho mais, um carro que eu vendia não sei quantos anos atrás, algo que aconteceu, que eu machuquei alguém há 40 anos atrás, já foi. Já foi. Eu falei com o irmão ontem, ele falou, olha, eu conversei com uma pessoa, ele mora em São Paulo, conversei com uma pessoa, e ele estava dizendo que ele não consegue viver mais por conta de uma briga que teve há 30 anos atrás. Ele não consegue viver, não consegue vivenciar mais. A gente não pode viver dessa forma, a gente tem que viver uma vida livre, uma vida feliz, uma vida alegre. Nós não estamos presos ao domínio de Satanás, nós estamos sob o domínio de Cristo, nós estamos na luz. Amém, irmãos? Então, quando não tiver certeza sobre quais medidas tomar, devemos exercitar a paciência, devemos esperar antes de tomar uma decisão. Quem sabe você tem uma decisão para tomar e precisa esperar um pouco mais. Às vezes precisa. E nem todo projeto que você vai fazer, que de repente alguma coisa acontece e nós achamos que é o diabo que está fazendo ou que não é da vontade de Deus. Às vezes acontece de você empreender em alguma coisa e dar alguma coisa errada. O camarada da fachada não veio, eu acho que não é para ser. O encanador não veio, não é para ser. Não é bem assim também. A gente precisa colocar Deus à frente. E Deus, ele vai comunicando conosco. E a gente sente paz, tranquilidade para continuar naquilo. Ou é um curso que eu vou fazer, é uma faculdade, é alguma área da minha vida, não sei qual, mas Deus é direcionando. Eu preciso ter paciência. Eu preciso ter paciência no Senhor. Provérbios 19:2 fala assim: não é bom refletir sem proceder. Ao contrário, não é bom proceder sem refletir. Por isso que quando nós olhamos na história, nós vemos Sócrates lá, ele dizendo isso, que ele falava ali na praça pública, ele dizia algumas coisas, e as pessoas queriam matá-lo. Ele falou, se eu não posso falar, se eu não posso orientar as pessoas, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. É uma frase que a maioria conhece. Então, para que serve? Aí ele vai, dá um veneno para ele, a cicuta. Eu acho que esse nome mesmo, se não estou enganado. Ele vai, toma o veneno e morre. Porque as pessoas queriam tirar isso. Gente, se a gente não cuidar, as pessoas querem tirar aquilo que nós temos. O desejo não, a liberdade de expressão. Hoje, você pode reparar que você não pode dizer algumas coisas mais. Nas redes sociais, por exemplo. Se você escreve e o algoritmo capta aquilo, ele já corta. Já é bloqueado. Então, até isso, nós somos banidos em muitas coisas. Então, eu preciso proceder com reflexão. Examinar. Examine. Isso aqui está bom, eu preciso ir nesse caminho. Porque quem peca, quem é precipitado. Sabe, não consegue esperar, vai lá e faz
a burrada, a bobeira, e aí? Depois paga o preço. Então a gente precisa proceder com reflexão. Proceder com reflexão. O pensamento confiante em Deus produz a fé e a perseverança. Como que está a sua fé? Em Deus. Não é fé em você. Como que está a sua fé em Deus? Você tem tido essa mesma fé do tempo que você se converteu? Você tem tido essa confiança em Deus do exato momento em que você teve o encontro com Cristo? É a mesma confiança, é a mesma fé, é a mesma perseverança. Eu brincava com o Edson agora há pouco, nós fomos ontem na Igreja Batista do Calvário, do nosso amigo pastor Saulo, para a credencial da capelania, pegar a credencial. E, irmãos, e eu falava brincando com ele que nós somos igrejeiros, piolhos de igreja. Mas a gente gosta, sabe, desde quando eu comecei a ir para a igreja, eu sei que a maioria também gosta. Quando você começa a ir para a igreja, você quer estar com os irmãos, na presença de Deus, isso é gostoso. Eu não posso deixar as coisas do mundo ficar entrando. Nós estamos vivendo uma época diferente, mas passou, acabou. Vamos seguindo para a glória de Deus. 1 João 4,4 fala assim: filhinhos, vocês são de Deus e o venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é aquele que está em você aí do que aquele que está no mundo, que é o diabo. As coisas do sistema maligno que está vindo contra a igreja, contra os filhos de Deus, muitas vezes, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos lamentar, mas se levantar também e agir contra as coisas que vêm contra a igreja. É isso. Não é bater de frente com algumas coisas que o mundo tem jogado, não é isso. Deus é muito maior que Satanás, e confiando nele, em Deus, você pode viver vitoriosamente e superar qualquer obstáculo. Em Deus você pode superar. Pessoas estão sofrendo, irmãos. Dentro do gabinete nós ouvimos muitas coisas, vários sofrimentos de diversos tipos. E o que eu tenho feito por isso? Eu tenho orado todas as manhãs dizendo: Pai, me usa, eu quero ser usado pelo Senhor. Quando você vem à igreja, quando você sai daqui, você pode dizer: Senhor, valeu a pena porque eu quero mudança, eu quero ser alguém transformado. Irmãos, muitas vezes, até mesmo no ministério, nós olhamos e falamos: poxa vida, precisa mudar, algo precisa mudar. Nós oramos por estratégias de Deus, nós oramos para que Deus nos abençoe, dando sabedoria em muitas áreas. Também na nossa vida cotidiana, a gente precisa orar, para que Deus nos dê essa paciência, mas nesse meio tempo, nesse inteirinho, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos continuar a nossa vida. A minha fé tem sido provada por Deus. Deus vai usar pessoas, irmãos. Deus vai usar gente. Porque nós temos, nessa perseverança, nós temos a oportunidade de crescer. Quem sabe, se eu não passasse por algumas coisas, eu não estaria hoje crescidinho na fé. Eu não estaria hoje maduro na fé cristã. E é necessário que a nossa perseverança, ela cresça. Pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, a minha fé também, nós seremos maduros e completos. Isso é bom para o nosso crescimento. A intenção de Deus é que todos nós sejamos capazes de suportar os problemas e as provações de uma maneira diligente, de uma maneira sábia. Quando as provações vêm, eu não consigo resolver. Então isso é algo de Deus, para que eu cresça. Quando os problemas vêm, tem um escritor que fala isso, Norman Vincent Peale, ele fala: quando os problemas vêm, agradeça, que é uma forma de crescimento. E geralmente o problema, a solução desse problema está no próprio problema. Geralmente é assim. Então agradeça a Deus por uma aprovação, porque você tem que sair, eu preciso sair aprovado por Deus. Eu não posso sair reprovado, eu preciso sair aprovado. Segundo, eu preciso intensificar as minhas orações. Às vezes nós estamos orando para muitas coisas e passa. Nós oramos por alguns projetos aí que é contra a igreja e passou. Será que a igreja não está orando? É uma coisa que a gente precisa analisar. Será que eu tenho orado de fato? Será que eu tenho intensificado as minhas orações? Nós precisamos orar.
Filipenses 4:6. Olha só. Na nova versão transformadora. Eu estou amando essa versão também. Diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. A Bíblia está dizendo, olha, não viva preocupado. Preocupações nós teremos, sim, mas viver o tempo todo preocupado não é bíblico. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisa. Algumas pessoas falam, eu não vou importunar a Deus. Irmãos, Deus não liga para isso. Você pode orar ao Senhor quantas vezes você quiser. Nós temos esse livre acesso ao Senhor. Quantas coisas Deus já tem feito na sua vida? Seja espiritual, seja física, seja financeira. O que você tem hoje, você agradece a Deus? Ele que nos dá. O mérito não é nosso. O mérito não é meu. Muitas pessoas não conseguem orar como deveriam, porque estão tão envolvidas na tentativa de decidir o que fazer. É onde dá problema. Eu tento fazer alguma coisa, porque eu não oro, e eu vou na raça, e eu não tenho a bênção de Deus, eu não tenho a graça de Deus. Para o cristão, a oração deve ser como respirar. Assim como a respiração é para a nossa vida física, e muitas pessoas, infelizmente, nesse momento, têm a dificuldade de respirar, a presença de ar, assim como a oração, deve ser uma resposta da vida espiritual com a presença de Deus. Se eu quero chegar a uma decisão correta, acertada diante de Deus, alguns princípios que eu preciso seguir, alguns princípios bíblicos. Primeiro, eu preciso consultar a Deus naquilo que eu vou fazer, que eu for fazer, ouvir a Deus, e Deus está dizendo algo, e muitas vezes eu não quero isso aqui, eu rejeito. Deus está dizendo isso, não pode ser. Muitas vezes eu não vai agradar a decisão de Deus, mas Ele sabe que é melhor. Irmão, se fosse para a gente decidir coisas, nós não sabemos. Nós não sabemos. Deus é quem dá a direção para a gente. Porque se for deixar para a gente, eu não teria sabedoria. E Deus que nos ajuda. Então consulte a Deus, ouça a voz de Deus, obedeça aquilo que Deus está dizendo e aguarde o tempo de Deus. Aguarde esse tempo. Que aí entra a questão da paciência também. E orando sempre ao Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, lá em 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orai sem cessar. Não desanimes, ore um pouco mais. Ore mais. Amém, irmãos? Terceiro, demonstre confiança. Sabe, seja confiante naquilo que você está crendo, naquilo que você crê. Não fique recuando diante de muitas coisas, porque você tem princípios. Há princípios nobres em você. Por que eu vou recuar? Se eu acredito nisso, ponto. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Temos muitas coisas nobres na nossa vida. Louvor. Eu vi alguém comentando hoje sobre louvor, eu achei fantástico. As pessoas, muitas vezes, quando nós estamos cantando aqui, o louvor, ele cura também, sabia disso? O louvor liberta. Quando você canta a Deus, quando você glorifica a nosso Deus através do louvor, o louvor não é apenas cantar, é uma adoração ao Criador. Você está louvando a Deus por tudo que Ele é. Por tudo que Ele é. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Agrada-te da pessoa do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. O que você tem pensado aí? O que está acontecendo dentro de você? Comece a agradar da pessoa de Deus para você ver. Comece a agradar, você vai ver coisas acontecendo na sua vida. Não que você não vai passar por provações, por lutas, vai. Mas o Senhor está com você. O Senhor vai te dando acalento, o Senhor vai protegendo o teu coração, o Senhor vai protegendo a tua mente, e você vai vivenciando dias abençoados aqui nessa terra. Eu não posso viver uma vida indigna aqui, diante do altar de Deus, diante da presença do Senhor. Eu tenho uma vida espiritual, eu preciso viver no sobrenatural de Deus.
Alguém que ama falar de Deus, alguém que gosta de estar com Deus, alguém que gosta de falar das coisas espirituais, assim como nós lemos na Bíblia. Não saber muitas vezes o que fazer traz desânimo, traz tristeza, traz depressão, traz autocomiseração, ou seja, pena de si mesmo, coitadismo. Isso aí geralmente é falta disso tudo, não tem confiança. Irmãos, agradeça mais. A murmuração é pecado, murmurar o tempo todo é pecado. E aí, como que está? A pessoa nunca está bem, é sempre um coitado. Ah, minha vida, não, olha, se eu falar para você como que é minha vida, isso não traz benefício nenhum. Não traz. Eu não estou dizendo para você, você está passando por lutas, momentos, você precisa consertar isso. Mas ficar falando o tempo todo para as pessoas, que as pessoas correm disso. As pessoas não gostam, isso traz um certo desânimo para a pessoa. Como que está bem? Está tudo bem, Edson? Não estou, rapaz. Hoje eu estou com a dor nas costas. E amanhã, está bem, Edson? Não, minha cabeça hoje, rapaz. Quarta-feira, bom, Edson? Não, rapaz, hoje no meu serviço, nunca está bem. E muitas vezes nós estamos assim. E murmuração é pecado. Ficar reclamando o tempo todo é pecado. Nós não podemos ficar murmurando o tempo todo. Nós precisamos viver e manter também uma visão otimista do negócio. E confiante e crendo que Deus ainda está no trono. E é capaz de dirigir nossas vidas. Deus é capaz de fazer isso tranquilamente. Seja produtivo para Deus. Produza para Deus. A árvore que não dá bons frutos, ela é cortada. Se eu não dou frutos para Deus, você não tem objetivo. Tem alguém que tem um pé de fruta em casa que não dá fruta? Só serve para sombra. Só serve para sombra. Está meio pesado aqui. Não vai ser para mais nada. Se não frutifica, nós na vida cristã devemos frutificar. 1 João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ficar falando que ama é fácil. Mas e vivenciar isso? Em verdade, em ação e em verdade. Se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo, eu não amo a Deus a quem não vejo. Isso é bíblico. Aí eu quero que Deus me abençoe. Eu fico clamando, eu fico orando, eu fico lendo a Bíblia. Irmãos, de nada adianta. É sério isso, é muito sério. Se eu digo, eu odeio o meu irmão, eu vou amar a Deus se eu não vejo. Ó, nesse momento, bem rápido, pensa em Deus agora. Pensa em Deus. Como que você imagina Deus? Como você está imaginando Deus agora? Na sua mente. Como você imagina Deus? Imaginou? Se alguém fez um desenho de Deus, você está fazendo uma idolatria. Sabia? Se você imagina um senhorzinho na barba branca, numa cadeira, você está fazendo uma idolatria. Deus é espírito. Não tem como fazer uma imagem de Deus. Não tem como. Porque Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Devemos ser pacientes, mas não ficar de braços cruzados. E esperar o tempo passar. Devemos agir dentro dos limites e parâmetros pré-estabelecidos por Deus. Ou estabelecidos. Olha só o que diz Mateus 10,16. Irmãos, versículos maravilhosos que Deus deixou para a gente. Mateus 10,16. Ouçam. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos ou prudentes como as serpentes e simples como pombas. Há pessoas que falam que o cristão ele é meio atrasado. Não é. O homem mais sábio de toda a história era cristão, vamos dizer assim. Acreditava em Deus, Salomão. Era o mais sábio. E hoje pessoas recorrem a este grande sábio atrás de sabedoria. Então o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, Deus nos dá sabedoria. Então não é a dúvida que é o princípio, é o temor a Deus que é o princípio da sabedoria. Então quando nós olhamos isso aqui, cuidado, nós estamos no meio de lobos. A igreja está no meio de lobos. Então seja prudente, seja esperto. Não caia em armadilhas de Satanás.
Não caia em armadilhas que pessoas estão lançando contra você. Cuidado com aquilo que você fala, porque nós estamos no meio de lobos. E quem não é ovelha é bode. Quem não é ovelha, que ouve, que anda em bando, ele é bode. Bode não consegue viver em união. Bode não consegue viver comungando com os irmãos, ele vive isolado. Ele vive sempre atrapalhando. É a mesma coisa do trigo e do joio. O joio, como você vai tirar os dois? Eles são parecidos? Não tem como, mas Deus conhece. Só que Deus também vai dar o castigo exato para o bode e para o joio. Deus vai dar. Então, mas fique esperto com isso. Seja esperto como serpente e simples como a pomba. Se você entendeu isso, amém. E tomara que você entenda. Alguém disse que o segredo da paciência é fazer alguma coisa nesse meio tempo que nós estamos esperando. Quando você não sabe o que fazer, ou não souber o que fazer, peça a orientação de Deus, peça a direção de Deus, que Deus vai te dar. Estenda as mãos para as pessoas e compartilhe coisas. Compartilhe. O último versículo, 1 João 3,17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê o seu irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Muitas vezes nós pecamos por não conhecer as Escrituras. Como pode estar em mim o amor se eu estou vendo meu irmão e digo, olha, vai em paz. Se ele comentou, óbvio, porque às vezes fica difícil adivinhar alguma coisa, né? Mas se ele chegou em você, ele falou, pediu uma ajuda, de repente, irmãos, já aconteceu muitas vezes isso na igreja. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora. De repente, alguém está passando por dificuldades, eu reuni alguns homens e minha esposa algumas mulheres, e a gente ajudava a pessoa. É assim que a igreja trabalha. Isso é bênção. Ninguém está precisando o tempo todo, mas em dados momentos a pessoa às vezes precisa. E a gente precisa ajudar. Porque nós somos o quê? Irmãos em Cristo Jesus. Então, como cristãos, nós devemos sempre lembrar que quando eu não sei o que fazer, eu devo ser paciente, eu devo orar, eu devo ter confiança e dar frutos para Deus. E dar frutos para Deus. Você não está entendendo nada, Deus está. Deus compreende todas as coisas. Deus já sabe da tua história do início ao fim. Então, descansa nele. Descansa no Senhor. Fala, Pai, estou diante de Ti. Eu estou totalmente diante do Senhor. Me ajude. Nossa, isso é andar na dependência de Deus. Isso é se humilhar perante a mão poderosa do Senhor. E Deus começa a abençoar, irmãos, de uma forma tremenda. Sabe, quando você anda na linha, vamos dizer assim, quando você anda fazendo a vontade de Deus, as coisas não têm por que darem errado. As coisas começam a fluir na tua vida. Faça esse exercício, faça esse teste. Porque Jesus, Ele sempre será o nosso centro. Então, porque agora quem habita no centro da minha vida é Jesus, e não eu mais. Sempre o meu Deus. E para a gente finalizar o último versículo de 1 Pedro, a Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Amém? E nós nos preocupamos muito com isso, né, com as crianças também, para que elas cresçam nos caminhos do Senhor. Eu louvo muito a Deus pelos pais, pelas mães que têm esse privilégio, né, de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E aqueles que estão em casa também, que estão assistindo com seus pais, nós vamos orar pelas crianças agora. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por cada criança aqui representada. Ó Deus, por cada criança que está em casa também, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida delas, ó Pai. Abençoe esse ministério, ó Deus, um ministério tão rico, ó Pai, em falar do amor de Jesus aos pequeninos, ó Deus. Abençoe, ó Pai, cada vida, Senhor. E que cada uma delas, ó Deus, esteja crescendo nos Teus caminhos e tendo sabedoria. E tendo sempre o cuidado do Senhor. E abençoe cada pai, abençoe cada mãe. Que esse ministério venha a ser frutífero, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, Elô? Cauã? Amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, depois eu vou pedir para minha esposa orar pelas famílias. Como eu disse, terça e quinta nós estaremos aqui às 7:30 da manhã até às 9.
E o nosso culto online, que já está chegando ao fim, graças a Deus. Nós vamos ter a gente está pensando em fazer primeiro tipo uma célula, com todos os cuidados ainda, obviamente. E sábado que vem, nós temos um encontro com os jovens lá na igreja do Nazareno. Converse com a Noemi. A gente precisa passar o nome até amanhã para o pastor, porque também tem um distanciamento, tem todos os cuidados, por isso que nós estamos indo. E eu convido cada jovem que aqui está. Vamos orar para nossas casas, irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, como igreja, ó Pai, como Seu povo, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, cada família aqui representada, ó Deus, aqueles que estão nos seus lares neste momento, que o Senhor possa estar entrando, ó Deus, com seus cuidados, com a sua provisão, ó Deus, o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada família, de cada lar, visite, Senhor, cada coração, Senhor, que neste momento está aflito, Senhor, tem sofrido, ó Deus, que o Senhor possa estar levando, Senhor, do seu cuidado, do seu acalento, Senhor, em nome de Jesus, aonde as nossas palavras não chegam, Senhor, que o seu Espírito Santo, ó Deus, possa estar levando o conforto, Senhor, possa estar levando o alívio, levando, Senhor, palavras de paz, ó Deus, de ânimo, ó Deus, em nome de Jesus. Abre, Senhor, portas de empregos, ó Deus, para aqueles que necessitam de um trabalho, sustenta, Senhor, o seu povo, que a cada manhã, Senhor, que a cada dia nós possamos ver, Senhor, sentir o seu cuidado, e que nós também possamos nos levantar, ó Deus, para viver uma vida, Senhor, digna diante do Senhor, uma vida separada, de santidade, Senhor, falando, Senhor, do seu amor, ó Deus, que tudo aquilo, Deus, que não vem do Senhor, ó Deus, que venha cair por terra em nome de Jesus, que os nossos corações, ó Deus, venha queimar, Senhor, que nós venhamos sentir mesmo, ó Deus, o desejo de testemunhar, porque muitas vezes, Senhor, é tão fácil, Senhor, sermos luz aqui dentro da igreja, Senhor, mas o nosso desafio, ó Pai, é ser luz lá fora, e que ao sair daqui, ó Deus, nós possamos sair transformados pela sua palavra, possamos mesmo viver, ó Deus, de acordo com a tua palavra. Dê graça, Senhor, a cada um de nós, para que nós possamos, ó Deus, testemunhar do seu amor, Senhor. Abençoe os nossos lares, cuide dos nossos filhos, ó Deus, na escola, proteja eles de todo o mal, livrando eles, ó Deus, de todo o mal que está neste mundo, Senhor, também desse vírus, proteja eles, ó Deus, na escola, no trabalho, guarde a vida dos nossos jovens, ó Deus, guarde os seus corações, livra eles, ó Deus, de todo o mal, ó Pai. Nós colocamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então depois, se você quiser ofertar ao Senhor, você fica livre, entendendo que isso é bênção para você. E também para a obra de Deus, que a obra vai avançando. Levante suas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. E Deus abençoe todos aqueles que irão dizimar também e ofertar na casa do Senhor. Irmãos, tenha uma semana abençoadíssima, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe e vá em paz. Até mais. Tudo que sou, tudo que tenho, eu te entrego, Senhor, de todo o meu coração.